Vamos agora resolver questões aí da VUNESP, do Microsoft Excel. Coloca lá na tela, vamos lá. Veja aqui. Vamos começar aqui com uma questãozinha bem simples, uma questãozinha de fórmula com operadores, né? Você tem que lembrar que quando a gente fala de Excel, nós temos dois tipos de fórmulas, né? Nós temos as fórmulas que utilizam operadores aritméticos e nós temos as fórmulas que usam funções. Então, nesse caso aqui, nós estamos falando de fórmulas com operadores aritméticos, com operadores, né? Os operadores a gente já sabe, né? Tem a adição, subtração, multiplicação é o asterisco, a barra é a divisão, a potência é o chapeuzinho do vovô, né? Então esses aqui são os símbolos que nós vamos utilizar, né? Os operadores matemáticos que nós vamos utilizar nessas fórmulas. E nós temos também as fórmulas que utilizam funções, né? Com funções, que nesse caso seria, por exemplo, a função soma, a função média, tudo isso aqui é fórmula, só que nós temos fórmulas com operadores, né, aritméticos, e nós temos fórmulas com funções. Então essa questão ali é uma fórmulazinha simples com operador aritmético que quer que você saiba o resultado, né, quer que você marque o resultado. Então a primeira coisa que você tem que lembrar é que existem a ordem de prioridades, né, a ordem de prioridades. Ou seja, primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu tenho fórmula são parênteses. Então, sempre que tiver parênteses em uma fórmula, você faz ele primeiro, né? A segunda coisa que você faz é a potência. A terceira coisa que você faz é a multiplicação ou a divisão. E, por último, é que você faz soma ou subtração. Então, essas são as prioridades. Então, lá naquela fórmula ali, estava muito simples a fórmula. Por que estava muito simples lá a fórmula? Porque tá na ordem aqui, ó, primeiro multiplica, depois soma e subtrai, então ele nem fez questão de colocar uma ordem diferente aí, aqui tá tranquilo, ó. Primeiro faz a multiplicação, 2 vezes 5 dá 10, aí depois aqui você já faz, ó, 5 vezes 2 dá 10 também, então aqui a gente já tem 10 mais 10 menos 2, então, ó, primeiro fiz a multiplicação daqui, depois fiz a multiplicação daqui, e agora eu vou fazer soma e subtração, 20 menos 2 vai dar 18, questãozinha muito fácil, resposta de letra C, tá bom? Muito tranquila a questão, a primeira questão aí que a gente está resolvendo, muito tranquila. Agora não esquece, se caísse na prova lá, 1 igual 10 mais 10 menos 8, entre parênteses, multiplicado por 2 e aqui o cubo, ó. Então se você tivesse aí, ó, uma fórmula dessa aí, o que você tem que fazer primeiro, se tiver uma fórmula dessa na prova? A primeira coisa que você tem que fazer são os parênteses, ó, 10 menos 8 dá 2. Aí vocês já chegarem aqui e fazer a potência, ó, 2, né, 2 ao cubo, isso aqui é a mesma coisa disso aqui, ó, 2 ao cubo. A potência, exponenciação, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, ó. Então 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, então aqui daria 8, ó. Tá vendo? E aí a nossa fórmula resumida ficou assim, ó, olha aí. Olha aí como é que ficou. Primeiro eu fiz os parênteses, depois eu fiz a potência, e agora eu vou fazer o quê? Vou fazer a multiplicação. 2 vezes 8 dá 16, e aí, ó, resumindo, nós 10 mais 16 daria 26. Então não é difícil, né? É a matemática básica aqui, essa fórmula seria exatamente uma matemática básica que você tem que simplesmente lembrar das prioridades, né? Parênteses primeiro, depois potência, para você não errar uma questão tão tranquila como essa aí, tá bom? Então vamos lá. Questão número 2, também da VUNESP, fala de uma função chamada de conte-se, né? Olha aqui, conte-se. Eu quero que, antes de a gente fazer essa questão, você veja comigo aqui como é que funciona a função conte-se. Então vamos imaginar que aqui eu tenho uma tabela, né? Então uma tabela aqui, aí aqui tem os valores 10, 5, 4, 3, 2, né? E aí você tem a função lá, ó, conte.se. A função conte.se, ela pede para você especificar aqui no início qual é o intervalo que você quer fazer a contagem, e depois no final ele pergunta qual é o critério para que ocorra essa contagem. Então a função conte-se, ela faz isso, ó. Ela é uma função que me pede o argumento intervalo e depois o argumento critério. São dois argumentos aqui que ela está pedindo, ó. O intervalo dos valores que eu quero contar e o que eu quero contar. Essa função ela serve para
contar a quantidade de células. Contar a quantidade de células de acordo com o critério que você colocar lá, tá? Então, na prova pode cair assim, ó, conte.se, aí ele coloca o intervalo lá, A1 até A5, aí ponto e vírgula, ele coloca entre aspas aqui, ó, maior que 3. Ó, então se caísse essa aí, ó, contar dentro desse intervalo, A1 até A5, esses 2 pontos significa que você vai pegar do A1 até o A5 o intervalo, né? Esses 2 pontos significam o intervalo dos valores entre A1 até A5, e aqueles que eu quero são os maiores que 3. Então, dentro de A1 até A5, que seria essa tabela toda aqui, eu quero os maiores que 3, ó. Esse aqui é maior que 3, esse é maior que 3, esse é maior que 3 e os outros dois não são maiores que 3, porque o 3 é igual a 3 e o 2 é menor que 3. Então, aqui o resultado daria 3 células são maiores do que 3. Então, o resultado daria 3 aí. Tudo bem? Agora, perceba bem, se no lugar do conte-se aparecer na nossa prova a função soma-se, né, soma-se do A1 até o A5, ponto e vírgula, abre aspas, maior que 3, nesse caso já não é mais para contar, a função aqui agora é para somar. Então, soma lá, daquele intervalo, os maiores que 3. No caso lá vai dar 15 mais 4 daria 19. Então, perceba que são duas funções parecidas, porém a de cima conta a quantidade de células de acordo com o que você colocou no critério e a de embaixo não conta, né? A de baixo, ela soma os valores de acordo com o critério. Então, voltando aqui na questão, a questão pede para contar dentro de C2 até C7. Eu vou preencher aqui, ó, C2 até C7, tá aqui, ó. C2 até C7 é esse intervalo aqui, tá? Coloquei de azul. Contar aquilo que nós temos preenchido como SP. Então, se você olhar, SP tá aqui, uma, SP tá aqui, duas, ó. Tá vendo? Então, aqui 2 células você tem SP. Olha lá. 2 células você tem SP. Então, olha o que ele fala. Assinale a alternativa que contém o resultado correto da função. Ele vai contar quantas vezes aparece SP dentro desse intervalo. Então, o resultado aqui é letra D, resposta de número 2. Tranquila essa questão aí, né? Tranquilaça, né? Então, a função conte-se faz isso, tá? Agora, toma muito cuidado, viu, gente? Eu vou dar aqui uma explicação rápida para vocês. Toma cuidado com isso que eu vou te contar agora. Eu vou contar para você porque você está estudando firme aí para essa prova, né? E tem que conhecer um pouco bem a VUNESP aí para não errar. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu vou colocar os valores aqui. Vou colocar aqui o meu nome aqui também, ó. Botar aqui também Matos. E vou colocar aqui o número 14. Presta atenção, veja. Presta atenção, presta atenção. Se eu coloco a função assim, ó, conte.se de A1 até A5, ponto e vírgula, e coloco assim, Léo aqui. O que eu estou pedindo para o Excel fazer aí? O que eu estou pedindo para o Excel fazer? Eu estou pedindo para o Excel contar dentro de A1 até A5. A1 até A5 é a tabela toda aqui, ó. Se A1 até A5 é isso aqui, ó. A tabela toda. Contar dentro de A1 até A5 quantas células contém a palavra Léo. Aqui daria 0 resultado. Por que daria 0 resultado? Porque quando eu vou contar Léo lá dentro, Léo é um texto, Léo é uma string. Tá? Léo é um texto, Léo é um string é texto, tá? Se Léo é um texto que eu quero contar dentro daquele intervalo, obrigatoriamente esse texto tem que estar entre aspas, tá? Tem que estar entre aspas esse texto aqui. Então, quando você coloca um critério aqui na função conte-se, se for uma contagem de texto, de string, tem que estar entre aspas.
tá? Entre aspas aqui, não deixe sem aspas na hora da prova, tá? Se ele der a opção sem aspas, vai estar errado. Agora, quando você vai contar, tipo aqui, ó, se você for contar números, aí não necessariamente, tá? Se você for contar números, não necessariamente você vai precisar colocar entre aspas. É isso que eu quero te contar agora. Então, quando você vai contar número, não necessariamente precisa estar entre aspas. Ó. Contar dentro de A1 até A5 as células que contêm o número 10. Aqui ele vai me dar como resultado 2. Que o resultado é 2 porque ele está contando dentro desse intervalo quantas vezes aparece o número 10. Ó. O número 10 aparece 2 vezes. Então, essa situação aqui, que é número, contar a quantidade de números, não precisa estar entre aspas. Agora, outra situação. Se você vai contar dentro de A1 até A5, aqueles que são maiores do que 8, por exemplo, aí nesse caso tem que ter as aspas. Tá? Nesse caso tem que colocar aspas. Então, quando aparecer o símbolo lógico aqui, ó, na função conte.si, quando tiver o símbolo lógico, maior, menor, né? Aqui, ó, maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, diferente, esse aqui é o símbolo do diferente, ó. Esse é o símbolo do diferente. Quando aparecer esses símbolos ao lado de um ponto e vírgula, sempre que aparecer esse símbolo ao lado do ponto e vírgula, você tem que dizer Excel, esse símbolo não tem nenhuma relação com o ponto e vírgula. Por isso que vem as aspas aqui. Pode ver que aqui no de cima, ó, no de cima não tem símbolo, não tem maior, não tem menor, não tem diferente. Aí esse aqui não precisa das aspas. Então, o que você tem que lembrar? Aspas, quando é texto, é obrigatório, senão ele não conta. Aspas, quando eu tenho o símbolo lógico do lado do ponto e vírgula. Sem o símbolo lógico do lado do ponto e vírgula, como você está vendo aqui, ó, não precisa de aspas. Mas se colocar, professor, se colocar vai funcionar. Se colocar vai funcionar, mas não precisa, tá? Eu estou dizendo que não é obrigatório, beleza? Então toma muito cuidado com isso, tranquilo? Vamos lá. Então matamos a questão 2, vamos para a questão número 3. Observe a seguir, sendo editado por meio do Excel em sua configuração padrão e assinale a alternativa correta, tá vendo aí? Aí ele fala, assinale, aqui, ó, assinale a alternativa que contém o valor que será exibido em E1, após ser preenchida com essa fórmula aí. Eu estava olhando o chatzinho aqui e foi perder o ritmo aqui da questão. Vamos lá. Então ele quer saber qual é o resultado da função maior. Vamos lá, ó. Essa função aí, ó. Qual é o resultado dela? Veja. Primeiro você tem que lembrar que existem duas funções muito parecidas, né? Nós temos a função máximo e nós temos a função maior. As duas funções servem para encontrar o maior valor, tá? As duas. Só que a função máxima ela é uma função que só me pede um argumento. A função máxima ela funciona dessa maneira aqui, ó. A sintaxe dela, a forma de montar ela, a forma de escrita dela está dessa maneira, só tem um argumento. Ó. Ela é uma função de um argumento só. Tá vendo? Já a função maior, ela não funciona com um argumento. A função maior ela tem que ter dois argumentos. Ela tem que ter o intervalo que você quer encontrar o maior valor. E aqui vai ter que ter a posição do maior valor que você quer. Então veja, enquanto a de cima só tem um argumento, a de baixo tem dois argumentos. E ela só funciona assim. Se você botar só um argumento, ela não funciona. Na máximo funciona um argumento só. Na maior só funciona se tiver os dois argumentos. Então vamos imaginar que eu tenha uma tabela aqui com alguns números. Então tá aqui, ó, coluna A, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. E aí eu tenho alguns números aqui, 60, 50, 80, 10, 200. E aí, você chega na prova, tá assim a função, ó, máximo de A1 até A5.
Quem é o maior valor de A1 até A5? O maior valor de A1 até A5, você já viu lá, o maior valor é 200. Então, aqui o resultado seria 200, porque ele vai encontrar o maior valor. O máximo é para encontrar o maior valor, certo? E a função de baixo? A função de baixo, ela me permite também encontrar o maior valor. Só que diferente da função máximo, a função maior me permite uma maior flexibilidade, porque ela me permite colocar aqui o intervalo que eu quero o maior valor e ainda diz qual maior valor você quer, qual posição do maior valor que você quer. Você quer o primeiro maior valor? Você quer o segundo maior valor? O terceiro maior valor? O quarto maior valor? Você coloca o que você quiser. Por exemplo, se eu colocar um 3 aqui, ó, eu estou dizendo para o Excel que eu quero, dentro desse intervalo, o terceiro maior valor. Eu não quero o maior, eu quero o terceiro maior valor. Então, você vai olhar lá, o primeiro maior valor é o 200. Segundo maior valor é o 100. E o terceiro maior valor? O terceiro maior valor é o 80. Então, o terceiro maior valor aqui é 80. Então, aqui, ó, chegou aqui na prova, resposta 80. Tá? Então, enquanto a função máximo tem um argumento só encontra o maior valor, a função maior tem dois argumentos obrigatoriamente, não pode chegar na prova e estar assim, ó. Se tiver assim na prova, já marca falso. Isso aqui na prova não existe, ó. Isso aqui não existe, porque tem que ter dois argumentos, tá? Então, caiu na prova a função máximo e maior é essa aí, tá? Então, vamos voltar aqui, ó. Ó, assinale a alternativa que contém, vamos ver aqui, ó. Esse 5 aqui quer dizer o que então? A gente acabou de ver que esse 5 quer dizer o quinto maior valor. Então, esse é o quinto maior valor de A1 até D3, ó. Então, quando eu vou lá no A1 aqui, ó, A1 até D3, ó, até D3, D3 é aqui, ó. Esse intervalo é um intervalo diagonal, ó. A1, eu vou fazer de novo o desenho, porque eu sei que tem gente ainda que está perdido nisso aqui. Olha aí, ó, A1 está aqui, até D3, D3 está aqui, ó. Quando for assim, é intervalo diagonal, entra o quadrante inteiro, você fecha o quadrante aqui, ó. Você fecha o quadrante, ó, esse intervalo é isso aqui tudo, ó. Isso aqui tudo é o intervalo que ele está falando, ó, A1 até D3, é isso aí, ó. Certo? Dentro desse intervalo aí, vou até tirar essa linha do meio, qual é o quinto maior valor? Vamos lá. O maior é o 9, então esse aqui é o primeiro maior, 9. Segundo maior é o 8, segundo maior. Terceiro maior é o 7. Quarto maior é o 7. Tá vendo? Que se repetir os valores, você tem que colocar ele dentro da contagem, tá? Então, o quarto maior ali e o quinto maior aqui é o 6. Então, o primeiro maior é o 9, ó, vou botar aqui em ordem, ó, 9. Segundo, 8. Terceiro, 7. Quarto, 7. Quinto, 6. E se fosse continuar, aí vinha o 5. E aí vai, você vai colocando em ordem e você pega o quinto maior valor que ele me pediu aqui. O quinto maior valor que ele me pediu foi o 6, ó. Olha lá, o resultado aqui é esse aqui. Vamos ver se tem a resposta lá? Olha lá, 6, ó, letra D. Tá vendo? Letra D de dado, 6. Tá vendo? Show de bola, show de bola, show de bola. Beleza? Então matamos aí questão número 3. Vamos para a questão número 4. Questão número 4 fala da função arred. Tá? A função arred, antes de a gente resolver ela é muito parecida com outra função chamada de truncar. Essas duas funções são parecidas, porque as duas retiram casas decimais de um valor. As duas são muito parecidas. Então, como é que funciona? Funciona assim, ó. Imagine que eu tenha um valor aqui. Vou botar o valor direto lá na fórmula. Vamos lá, direto na fórmula. Vou colocar aqui 32,7654. Ponto e vírgula 1. O que quer dizer isso aqui se caísse na prova? E o que quer dizer isso aqui
se caísse na prova. Você está vendo que o número, ele tem ele tem 4 casas decimais. O número 32,7654. Ele é um número de 4 casas decimais. É um número com 4 casas decimais. E você quer fazer o quê? Você quer tirar essas casas decimais, você quer diminuir essas casas decimais. Você pode usar a função arred e a função truncar. A função truncar vai fazer o quê? Ele vai pegar aqui o número 32, e vai deixar com uma casa decimal. Esse número 1 aqui no final está dizendo que é ficar com uma casa decimal. Toma cuidado para não pensar que esse número no final é tirar uma casa. Não, não é tirar uma casa. É deixar o número com uma casa. Não é tirar uma. É deixar com uma. Então, eu vou tirar essa e vou tirar essa. E aí o nosso número vai ficar 32,7. Perceba que a função truncar ela não arredonda valores. A função truncar, ela só corta. Cortou essa casa, cortou essa casa, cortou essa casa e deixou com uma casa só. Porque esse 1 no final quer dizer ficar com uma casa. No caso do arred, a diferença é que ele vai tirar essa, vai tirar essa, vai tirar essa. Mas ele vai arredondar o valor. Esse 1 também indica uma casa decimal, só que ele vai arredondar o valor. Vai colocar 32,8. Por quê? Porque ele pegou o 6 aqui, ó. Ele pegou os últimos valores aqui, ó. Essas aqui são as casas. Ele pegou a última casa mais próxima do 7 aqui e analisou. É maior que 5? É, então ele arredondou para cima. Se não fosse maior que 5, se fosse um 4 aqui, ó. Se fosse um 4 aqui, não ia arredondar, ia ficar 32,7. Se fosse um 4, mas é um 6, o 6 é maior que 5. Quando for 5, 6, 7, 8, 9, ele vai arredondar. Se não for acima de 5 ou igual a 5, ele não arredonda, ele fica a mesma coisa. Tá? Então tem que lembrar disso, porque isso aqui é o pega da prova. A diferença entre arredondar e não arredondar. Então quando a gente volta lá, a função pede o quê? A função arred aqui, ela está pedindo para pegar o valor que está em A1. A1, ele diz, ó, a célula 1 contém esse número aqui, ó, 3, ó, ele contém esse número. E aí ele pede para arredondar para 2 casas, ó. Olha aí. Então vamos lá. A gente já tem esse conhecimento, ó, 3, uma casa, 2 casas, porque esse 2 significa isso. Então para ficar com 2 casas eu tenho que tirar essa e tenho que tirar essa. Certo? E essa mais próxima da que sobrou, essa mais próxima, que é o 6 aqui, está maior que 5. Então, aqui o valor vai arredondar para 15. Resposta letra C. Tá vendo? Ó, esse número aqui que está próximo do que vai ficar, que é 3,14, ele é maior que 5, então arredondei para cima, deu 3,15. Certo? Resposta de letra C. 3,15. Tá bom? Então, foi tranquila essa também. Vamos lá, a gente agora já sabe a diferença entre arred e truncar. Se cair na prova o truncar, vocês vão saber, tá bom? Então, esse primeiro vídeo, vamos finalizar esse primeiro vídeo. Daqui a pouco a gente volta.